Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre As Miniaturas, que é o segundo romance da Andrea del Fuego, publicado originalmente em 2013, e nele a autora abandona tanto aquela linguagem poética quanto aquela ambientação rural que estiveram presentes aqui em Os Malaquias, que foi seu romance de estreia e para o qual há vídeo no canal, e esse vídeo vai estar linkado na descrição. E a autora promove essas mudanças para nos apresentar uma situação que em alguns momentos beira o realismo mágico ao falar de um edifício chamado Midoro Filho, que fica na Praça da Sé, em São Paulo. Só que, apesar de ficar nessa região tão central e movimentada, ninguém parece se dar conta da existência desse edifício. E, na verdade, em alguns trechos, a fachada do prédio é descrita como espelhada. Então, ao olhar para esse prédio, talvez as pessoas vejam o reflexo daquilo que está fora dele. E isso tem relação direta com aquilo que acontece dentro do Midoro Filho. Isso porque esse edifício é o local onde funciona uma empresa responsável pela burocratização do sonho. Então, os funcionários que trabalham no edifício Midoro Filho são chamados de oneiros e eles usam miniaturas de plástico para sugerir imagens que vão compor os sonhos dos clientes que eles atendem e que são chamados de os sonhantes. Então, em momento algum, há uma descrição precisa do porquê as pessoas precisam ir até o edifício Midoro Filho para poder sonhar, mas o que nós ficamos sabendo é que esses sonhantes são aconselhados por médicos a ter sonhos pelo menos uma vez por semana, e isso já nos dá ali, de maneira um pouco lateral, mas ainda assim nos oferece uma imagem quase que distópica dessa realidade aqui, na qual as pessoas não conseguem sonhar por conta própria. E uma das coisas mais interessantes desse romance é observar mesmo como o sonho, que geralmente aparece ligado à manifestação do inconsciente, à liberdade, à ludicidade, surge aqui na narrativa como fruto de um mecanismo extremamente burocrático. E, aliás, tudo, da arquitetura à organização do Midoro Filho, é feito pensando apenas na funcionalidade e na burocracia que envolve toda essa operação para que as pessoas possam sonhar. E isso me lembrou bastante de duas HQs que já foram comentadas aqui no canal. Então, o link para o vídeo que eu fiz sobre essas HQs vai estar na descrição deste que você está vendo agora. E essas são HQs, então, do Marc-Antoine Mathieu. E elas tratam desse personagem conhecido como Prisioneiro dos Sonhos. Eu estou falando aqui de O Processo e de A Origem. Então, se você não viu aquele meu vídeo, eu sugiro que você dê uma olhada, que você confira aquele vídeo, porque lá eu falo um pouquinho sobre esse mundo aqui dessas HQs, que é um mundo que é extremamente burocrático, assim como é o caso aqui do prédio Midoro Filho. Então, em ambos os casos, essa é uma burocracia que ela é tão grande que chega a se tornar uma burocracia sem propósito, porque ela resulta muito mais em uma sensação de claustrofobia do que em algo verdadeiramente útil. Tanto é assim que mesmo os oneiros aqui do romance não entendem direito muito bem como as coisas funcionam dentro desse edifício. E aí, como os oneiros não podem sair desse lugar, eles também não sabem como funciona o mundo fora do edifício Midoro Filho. Além disso, toda essa burocracia sem sentido que nós temos aqui em As Miniaturas me fez lembrar bastante um texto do Melville, que é um texto muito importante, chamado Bartleby, o Escrevente, que eu tenho aqui nessa edição que saiu pela Autêntica. Inclusive, se você não conhece esse texto, eu sugiro que você entre em contato com ele, porque é um livro bastante interessante. Mas, enfim, aqui em Bartleby, o Escrevente, o protagonista acaba negando uma burocracia que é extremamente paralisadora. Só que o curioso é que o Bartleby
faz isso, ele nega essa burocracia justamente no momento em que ele se autoparalisa, né? Nos momentos em que ele se nega a trabalhar, ou então mesmo nos momentos em que ele se nega a sair do trabalho. Então, a situação desse protagonista aqui do Melville é bastante interessante. Então, tanto aqui no caso do Bartleby, quanto no caso dessa burocracia ligada ao realismo mágico que nós temos aqui, eu estou dizendo realismo mágico, mas eu não estou aqui me atendo a todos os significados que esse termo pode abarcar, mas enfim, talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre realismo mágico, mas isso é assunto para um outro pôr do sol. Mas o que eu ia dizer é que, tanto no caso aqui do livro do Melville, quanto no caso do livro da Andrea Del Fuego, nós entramos em contato com um trabalho que deixa de fazer parte da vida da pessoa e passa a ser a vida do próprio trabalhador. O que, por sua vez, me fez lembrar daqueles vários filmes que mostram o quão extenuante pode ser trabalhar em um cubículo que te oprime até fisicamente mesmo. Pense aí em filmes como O Clube da Luta, ou então como o excelente Quero Ser John Malkovich, né? Então, que são filmes, enfim, que abordam essa relação do sujeito com o local de trabalho. Mas o fato é que, por conta de toda essa burocratização do sonho que nós temos em As Miniaturas, os tais oneiros devem oferecer sempre um atendimento que seja eficaz e impessoal àquelas pessoas que vão ali sonhar. Então, eles têm que usar essas miniaturas para sugerir as imagens dos sonhos, mas, ao mesmo tempo, os oneiros não podem se envolver demais nos sonhos das pessoas, por algum motivo que ninguém explica em momento algum. E por isso, e essa falta de explicação aumenta ainda mais toda essa impressão de um ambiente hostil, de um ambiente claustrofóbico, porque essas pessoas estão fazendo alguma coisa sem saber o motivo de estarem fazendo aquilo que fazem, né? E por isso mesmo, quer dizer, por conta dessa impessoalidade que deve ser adotada pelos oneiros, uma das regras mais importantes de todo esse edifício é aquela que estabelece que um oneiro não pode, sob hipótese alguma, atender duas pessoas que se conheçam no mundo fora do edifício Midoro Filho. E, aliás, ninguém sabe muito bem como é que essas pessoas, como é que os sonhantes vão parar nesse edifício, já que, teoricamente, ninguém entra e ninguém sai dele. Então, tudo é bastante caótico por conta dessa burocracia paralisante que envolve aqui esses personagens. O problema, então, é que, por conta de uma falha nesse mecanismo burocrático, um dos oneiros, que será um dos narradores aqui do romance, passa a atender uma mãe e seu filho. E com isso, se apresenta uma ruptura em todo aquele trabalho monótono e repetitivo, de modo que o tal oneiro não comunica aos seus superiores sobre essa falha no sistema, e assim ele passa a manipular os sonhos dessas pessoas, dessa mãe e desse filho, para ver quais seriam as reações de cada um deles. Então, pela primeira vez, o oneiro passa a se interessar verdadeiramente por aquilo que faz, de modo que, tal como o Bartleby, ele nega a burocracia. Mas enquanto o Bartleby nega a burocracia por meio da paralisia, este oneiro aqui também faz essa negação, mas por meio da ação. E é por isso mesmo que ele passa a questionar toda aquela burocracia do Midoro Filho, e também ele passa a quebrar outras regras de funcionamento desse edifício durante esses atendimentos com a mãe e com o filho. O romance, então, é narrado tanto pelo oneiro quanto pela mãe e pelo filho que são atendidos por ele, e com isso a gente vai percebendo quais podem ser os pontos de contato e também os pontos de afastamento entre o mundo desperto e externo ao Midoro Filho e aquele mundo onírico aprisionado pela burguesia que nós temos dentro desse edifício. E é graças a esse modo de narrar que a gente percebe que, na verdade, os sonhantes influenciam muito mais os oneiros do que o contrário. Tanto é assim
que é a presença da mãe que começa a colocar em risco todo o funcionamento do edifício Midoro Filho a partir da segunda metade do romance, digamos assim. A mãe, então, que é atendida pelo taoneiro, é uma taxista e ela tem que cuidar sozinha tanto da casa quanto do filho adolescente depois que o marido abandonou a família porque ele desconfia que aquele filho, na verdade, é de outro homem. E aí, para poder manter as coisas em ordem, essa mãe, que se chama Maria Aparecida, prefere dizer ao filho que o pai morreu para poder não criar ali uma imagem negativa desse rapaz em relação ao pai. Só que, na verdade, a gente fica sabendo depois, no capítulo que é narrado pelo próprio filho, que esse rapaz sabe da verdade. Ele sabe que o pai fugiu porque o pai havia dito para esse filho que iria fugir, né? Então, toda essa história da mãe, na verdade, é em vão. E aí os capítulos narrados pela Maria Aparecida são muito interessantes e, enfim, alguns deles se tornaram os pontos altos do romance na minha leitura. E o interesse que eu tive por esses capítulos tem dois motivos. Primeiro deles, como a Maria é taxista e está sempre com muita pressa para poder ali encontrar passageiros, os períodos dos capítulos narrados por ela são sempre muito curtos e objetivos. Além disso, o fato de ser taxista já coloca essa personagem em movimento constante o tempo todo. Até porque ela gosta de rodar atrás dos passageiros ao invés de ficar ali no ponto esperando que eles venham até ela. E o segundo motivo pelo qual gostei bastante dos capítulos narrados por essa mãe é porque essa narradora nos oferece uma perspectiva materna e feminina bastante diferente daquilo que nós vemos em outros livros, já que em vários momentos a Maria admite que ela teria uma vida muito melhor se ela não tivesse tido esse filho. Então veja, quando a gente vê o nome Maria, ainda mais Maria Aparecida, a gente já imagina aquela coisa, aquela maternidade, né? Aquele sentimento materno quase que sublimado, e aí aqui essa personagem rompe com toda essa imagem da maternidade que nós temos e que nós poderíamos, enfim, atribuir a ela por conta desse nome. E talvez esse afastamento da personagem em relação ao filho também tenha alguma relação com o fato dela ser taxista, já que todos os tipos de contato que ela estabelece com as outras pessoas são contatos ali impessoais, são contatos passageiros. Só que com o filho, ela tem que ter um contato diferente e isso sempre acaba gerando ali algum desconforto entre eles, com raríssimas exceções. Já no caso do filho, que se chama Gilson, ele sempre está meio desconfiado da mãe, porque ele próprio passa a pensar que é filho de um gerente de posto de gasolina chamado Nelson, com quem a mãe tem um caso, mesmo sabendo que esse sujeito é casado. E isso também vai gerar ali alguns conflitos, né? Esse triângulo amoroso que se estabelece entre esses personagens também vai gerar algum conflito conforme a narrativa se desenrola. Mas o fato é que o tal Nelson, que é o gerente do posto de gasolina, consegue um emprego como frentista para o Gilson, e assim esse rapaz começa a trabalhar para poder ali, enfim, ajudar nas despesas da casa. A partir do trabalho, então, da mãe e do trabalho do filho, nós entramos em contato com vários outros personagens, alguns recorrentes, outros não, e isso acaba criando um dinamismo acelerado, que é próprio da cidade grande e que é completamente diferente de toda aquela pasmaceira burocrática que nós temos no edifício Midoro Filho. Mas, assim como a fachada do prédio acaba refletindo a realidade externa a ele, a atividade dos oneiros também vai aos poucos refletindo, vai aos poucos se contaminando por tudo aquilo que é vivenciado pelos sonhantes fora daquele lugar. E é por isso que o livro termina justamente apontando para uma confusão entre realidade e sonho, já que existe sempre uma tensão entre o cotidiano dos sonhantes e aquele não lugar ocupado pelos oneiros que controlam
o mecanismo dos sonhos. Outra coisa interessante aqui é que, enquanto, por exemplo, a linguagem da mãe é bastante crua, é bastante direta, os capítulos narrados pelo Oneiro têm uma linguagem mais burocrática, mesmo nos momentos em que ele tenta escapar dessa mesma burocracia, porque, afinal de contas, é a partir desse olhar burocrático que o Oneiro vê o mundo. Então ele não sabe olhar para as coisas de outro modo que não este atravessado por essa lógica burocratizante. Mas é a partir desse olhar que a gente fica sabendo, por exemplo, que mãe e filho se parecem tanto fisicamente que o Oneiro diz em vários momentos que é como se eles fossem a mesma pessoa em momentos diferentes da vida, o que talvez justifique o fato desse Oneiro continuar atendendo esses dois sujeitos, esses dois sonhantes, mesmo sabendo que isso seria ferir, isso iria contra o regulamento do edifício Midoro Filho. E assim como o sonho começa e termina sem muitas explicações, várias coisas ficam em aberto ao longo dessa narrativa. Então, se você é uma pessoa que gosta de tudo bem explicado em um livro, talvez você não vá gostar muito aqui de As Miniaturas. Mas essa falta de explicações que nós temos aqui é proposital e funciona muito bem justamente por reproduzir essa falta de lógica e de explicações que a gente geralmente atribui e associa aos sonhos. Então, por exemplo, em alguns momentos é dito que os oneiros não envelhecem, tanto que o oneiro que narra alguns capítulos aqui, ele diz coisas como: depois que o Napoleão morreu, nós podemos passar a usar a miniatura dele para sugerir imagens aos sonhantes. Aí você fica pensando, nossa, esse cara, ele tá vivo desde a época do Napoleão e esse é um romance que se passa em tempos contemporâneos, porque os personagens têm celular, enfim, né, a mulher ali é taxista, então não é na época do Napoleão que se passa tudo isso. E aí eu fiquei pensando, esses oneiros não envelhecem, eles não morrem? Será que esses oneiros são pessoas? E se eles são pessoas, será que eles sonham? E aí, quem controla os sonhos dos oneiros, né? Como é que as imagens das miniaturas se formam na consciência dos sonhantes? E de maneira mais ampla, como é que imagens se formam nas nossas consciências, né? O que será que significa aqui essa ideia de os sonhantes não conseguirem sonhar sozinhos? Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, os outros personagens têm nomes, eles têm identidade própria. Já o Oneiro, ele é conhecido apenas pelo trabalho que ele executa. Então veja essa ideia do trabalho que vai alienando o sujeito. Esse trabalho que, como eu disse antes, deixa de fazer parte da vida do trabalhador e passa a ser a completude da existência desse sujeito, né? E aí eu fiquei pensando, será que nós conseguimos sonhar com coisas que vão para além daquilo que a nossa visão de mundo nos impõe, pensando ali nesse prédio que reflete a realidade, nesse sonho que reflete o mundo desperto? Então essa ideia de que existe alguém que controla os sonhos me pareceu bastante interessante, diferente e, enfim, é uma proposta muito instigante. Esse é aquele tipo de livro que, pelo menos no meu caso, eu comecei a ler com um estranhamento, e apesar desse estranhamento, talvez por conta desse estranhamento, diante de toda essa temática tão pouco comum, é que eu fui avançando na leitura para tentar entender o que estava acontecendo, afinal de contas, nessa realidade aqui representada. E eu gostei muito de toda essa temática, principalmente porque existe sempre esse esforço de nossa parte em tentar dar sentido para os sonhos, desde sentidos profundos e psicanalíticos até sentidos mais prosaicos, quando a gente pensa, por exemplo, naquelas revistinhas com os significados dos sonhos, ou então quando a gente lembra daquelas pessoas que anotam os sonhos para poder jogar no bicho depois, como é o caso da mãe aqui, que sempre faz apostas com base nos sonhos que teve, né? Então me parece que aqui a Andrea del Fuego nos mostra que os sonhos não revelam nada, porque é a vida que vai aos poucos construindo e moldando o modo como nós sonhamos. Mas, apesar disso,
a gente sempre continua buscando por interpretações para tentar fugir dessa aparente falta de sentido que as coisas sempre parecem ter. Só para encerrar aqui esse vídeo, o romance é dedicado ao Artemidoro de Daldes, que, segundo o que eu pesquisei, foi um grego que ficou muito conhecido por interpretar sonhos e por escrever um verdadeiro tratado para a interpretação de sonhos. E aí eu me lembrei que em 2017, quando eu conheci a Andrea Del Fuego, durante um evento da UFSCar, inclusive, foi nesse evento que eu peguei o meu autógrafo, tanto aqui nas miniaturas, quanto lá em Os Malaquias. Mas enfim, durante uma conversa então que eu tive com a Andrea Del Fuego, ela disse que o nome do edifício Midoro Filho era uma homenagem ao tal Artemidoro de Daldes, então fica aí essa curiosidade. E naquela mesma ocasião, a autora comentou que um dos livros infantis dela, que é o A Sociedade da Caveira de Cristal, fala justamente de um jogo de videogame que se passa nos sonhos de quem está jogando. Então, pelo visto, essa temática do mundo onírico é muito importante para ele. Veja, lá no livro infantil também existe essa ideia de alguém controlando externamente o sonhar, né? Então isso me chamou bastante a atenção. Enfim, fica aqui a recomendação de leitura de As Miniaturas. Eu sei que a Andrea publicou recentemente, acho que no final do ano passado, um romance chamado A Pediatra, que fez algum barulho aí, né? As pessoas gostaram bastante, mas eu ainda não li, então pretendo ler em breve. E aí, quando eu fizer isso, eu volto aqui para falar de mais esse romance da autora. Evidentemente que Os Malaquias é um dos meus romances contemporâneos favoritos, então ainda prefiro ele, mas fica aqui a sugestão de leitura de As Miniaturas. Vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz sobre Os Malaquias, vou deixar também o vídeo que eu fiz sobre as HQs lá do Marc-Antoine Mathieu, e vou deixar por fim o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você conferir lá os planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas que não pode financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.